Falar sobre a autonomia da bateria das bicicletas elétricas é a mesma coisa que discutir com português sobre a quantidade de pedaços que tem uma pizza. Teve uma vez que na pizzaria perguntei, a pizza grande vem 6 ou 8 pedaços? Ele depende de quantos cortar. Então, mas tem lógica. E tem razão. Então por isso, eu vou contar hoje sobre minha experiência e o quanto eu consegui fazer com esse brinquedinho em todos os níveis dele. Se você não é nenhum maneta que nem o nosso amigo aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. I'm on stage, heroes scream. Bom, bora falar de algo muito subjetivo, que eu também não encontro muita coisa na internet falando a respeito, e por isso eu decidi fazer esse vídeo. Trata-se de falar das autonomias das bicicletas elétricas, até onde ela pode te levar. E eu tentei ser o mais imparcial possível hoje. Por quê? Porque eu tentei pegar uma bicicleta que inicialmente é feita para estrada, colocar o equipamento dela, que a gente transformou ela para, entre aspas, um gravel, colocando o pneu mais largo e mudando alguns itens dela, para fazer um teste num ambiente que não é o seu ambiente natural. Fugir de todo um contexto que seria natural para se aumentar a autonomia e puxar um pouco a sardinha para o lado do fabricante. E isso não aconteceu, porque eu fiz um percurso, como vocês vão ver, um percurso de gravel, em que inclui várias subidas muito inclinadas, para fazer um desafio realmente para esse brinquedo e descobrir o que é disponibilizado por cada nível que ela tem configurada por fábrica. Para quem não conhece, essa é uma Domane Plus. É uma bicicleta da Trek com ênfase à estrada, proporcionando um maior conforto para aqueles que gostam de andar na estrada, mas que tem o Plus, que é o mais, que é justamente destinada à eletricidade. Ela tem uma ajudinha. E como nós não poderíamos deixar de fazer, nós nos arriscamos a transformá-la numa bicicleta de gravel para poder enfrentar esse desafio, que na verdade por minha utilização eu prefiro muito mais esse ambiente, e a gente conseguiu a autorização dos amigos da Ciclobahia para deixar ela nesse formato. Ela é uma bicicleta que conta com uma potência de 250 Wh, 40 Nm de apoio ao ciclista com 250 watts. É um motor no cubo Iena e atualmente ela conta com 14 kg. Vale lembrar que o conjunto bicicleta e ciclista ultrapassa os 3 dígitos, então a gente está sempre acima dos 115 kg, se for mais ou menos somar todos os apetrechos que eu levo e meu peso, minha carcaça aqui, todo o conjunto ultrapassa os 115 kg. Todo esse nosso registro foi feito pelo equipamento IGS Sport 830S, cedido também gentilmente pela Ciclobahia. Ajudou demais a gente fazer essa análise, até porque eu consegui colocar todo o frequencímetro, todo o controle de frequência cardíaca para mostrar para vocês o esforço que eu fiz nos modos diferentes que a gente testou. O nosso teste procurou ser num percurso em que tivesse todos os ambientes possíveis. É lógico que eu faço esses testes nos ambientes que eu gosto de pedalar, porque eu tenho mais familiaridade com o ambiente e posso falar um pouquinho melhor de como é aquele meu feeling quando eu estou sem a ajuda do sistema elétrico. E é aquilo que eu faço todo dia, então fica muito mais fácil de fazer uma comparação do que eu estou acostumado. Esse percurso inicialmente, e eu quis fazer logo saindo aqui de casa, porque toda vez como forma de aquecimento eu já ligo o motor para poder não fazer tanto esforço. Afinal de contas, a primeira subida, o primeiro contato que eu tenho com a estrada já é em subidas muito íngremes, que ultrapassam uns 20% de inclinação, como vocês estão vendo nas imagens aí. É um percurso já de gravel, que você já tem que tomar alguns cuidados para subir, para não escorregar, porque a inclinação é grande e que já é inicial no passeio. Então eu quis incluir em todos eles para mostrar a diferença de tempo para subir e escalar esses ambientes e também para fazer uma comparação. Afinal de contas, você tem vários meios de comparar os resultados, seja por tempo de movimento, altimetria, quilometragem, isso é muito variado. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo nada puxando a sardinha para o fabricante, apenas quero mostrar e dar uma ideia para vocês do que é possível fazer com esse brinquedinho. Em todos os modos eu fiz individualizado o teste, ou seja, o que eu fiz no módulo 3 foi de início ao fim com ele ligado, sem intervir ou desligar em momento algum. Modo 2, 1 e o 3 eu fiz totalmente igual.
Voltando sobre o percurso, após essa subida mais inclinada, eu tenho um trecho técnico de gravel. Então não deixei de fazer o teste no ambiente plano, mas que exigisse um pouco de técnica, que você tem que ficar acelerando e desacelerando, justamente para poder fazer esse consumo de energia da bicicleta, para poder fazer uma variação diferente em todos os ambientes que eram possíveis. É lógico que depois disso nós pegamos também uma reta muito grande de alcatrão, o que dependia muito do meu desempenho físico para manter acima da velocidade ou abaixo da velocidade que o motor nos auxilia. Para quem não sabe, aqui na Europa a legislação só permite o auxílio do motor até os 25 km por hora. Por isso, quando você está numa estrada de alcatrão, que o desenrolar é mais rápido, você acaba não utilizando o motor. Se você fizesse um teste numa bicicleta exclusivamente de estrada no plano, com certeza você ficaria acima dos 25 km e daria para ter uma autonomia de mais de 1000 km se você quisesse. Então isso não é história, a gente acabou utilizando, mas eu deixei ele ligado e tentando fazer com que ele auxiliasse e eu pedalasse de uma maneira confortável durante todo o percurso. Uma coisa de se ponderar é que os modos utilizados eles são modos configurados pela fábrica, eu não fiz alterações, apesar de eles serem personalizáveis, eu não fiz essa personalização, então eu utilizei como ele é disponibilizado para nós. E, utilizando ele de início ao fim, se eu ultrapassasse a barreira dos 25 km, ele deixava de atuar. Então eu deixei isso ser natural. Não fiquei tentando fazer ele ficar o tempo inteiro em ação. Eu fiz isso de uma maneira que você se sentiria confortável em fazer quando estivesse pedalando. Então, nós temos alguns critérios para poder analisar todo esse teste que nós fizemos. Mas antes disso, eu preciso explicar o que cada nível disponibiliza para você. O nível 1 é um nível que eles consideram eco. É o econômico, que vai te dar menos ajuda, mas que vai teoricamente perpetuar por mais tempo. Então você vai ter um auxílio menor para que a bateria dure muito mais. Para você tentar limitar, você diminui talvez o seu ritmo para poder conseguir fazer uma longa pedalada. O nível 2 com certeza é um nível intermediário ao nível 3, que por sua vez o nível 3 é um nível que te exige, que te incentiva muito a ficar próximo dos 25 km por hora. Ele está o tempo inteiro te empurrando, te incentivando a ir mais. Ele não quer que você ande devagar. Então, ele é um nível que vai te ajudar principalmente nas subidas mais inclinadas, mas se acionado o tempo todo, ele vai sempre te projetar a ir mais rápido, a ultrapassar a barreira dos 25 para ele não ter que continuar a funcionar. Então, nós temos alguns critérios para poder analisar todo esse teste que nós fizemos. O primeiro deles seria o tempo de movimentação com todos esses níveis. Dentro dessa expectativa que nós temos dos níveis da diferença, nós imaginaríamos uma diferença não tão grande de um para outro. Mas esses resultados me surpreenderam em vários aspectos, principalmente no tempo que a gente tem de movimentação com o auxílio dele integral. Eu vou começar falando para vocês, primeiro, do nível 3, o mais forte, porque por óbvio, ele vai ser um nível que vai durar menos tempo, que ele vai te auxiliar muito mais e provavelmente vão ter algumas características peculiares dele para você saber qual é o mínimo, entre aspas, que ele vai te disponibilizar. Para vocês terem uma ideia, o nível 3, ele me deu um tempo de movimentação de 1 hora e 27 minutos. E com uma elevação que eu consegui fazer dentro desse percurso de 692 metros de altimetria acumulado, que é a quantidade que eu subi durante o meu passeio. Eu também tenho uma velocidade média de 28,8, então eu consegui manter uma velocidade sempre para cima, o que me melhora um pouco a autonomia dessa bateria. Mas por quê? Porque ela me auxilia muito nas subidas, e é aquela característica desse modo que eu estava falando para vocês, ele te incentiva a ultrapassar o modo do auxílio dele. E quando você está confortável para fazer isso, empolgado com aquela sensação, você consegue fazer muito melhor. Só para registro, eu subi no Prato Grande esse início todo para aproveitar o motor que me empurra. Então, provavelmente tem diferença de consumo e de velocidade de subir esse percurso. Olha o frequencímetro se quiser. Nesse nível 3 eu consegui percorrer 42 km e 200 metros. E minha frequência cardíaca ficou na base de 141 batimentos por minuto. Então foi bem equilibrado, e eu sabia que eu acabava me esforçando, tentando ir mais rápido nas subidas, porque como eu tinha um auxílio muito mais forte, com a minha força junto, eu subia muito mais rápido os desafios. Então a cadência e a velocidade que você cumpre as subidas
ela vai variando muito de acordo com o modo que você está utilizando. Então vai ter uma variação grande entre os números justamente por causa dessa característica. Primeiro dia do teste, vocês viram aí nível 3. Vou tirar um pouquinho o óculos para falar com vocês e vir para a luz, né? Tô aprendendo, vocês precisam me enxergar. Espero o busão passar. Bom, eu vou falar para vocês aí exatamente tudo o que aconteceu e como foi a minha análise dos 3 percursos. Mas um feedback do primeiro dia é que me surpreendeu. A gente tem um auxílio muito grande no level 3. Ele te incentiva toda hora e muito rápido. Então, pela quantidade de ajuda que ele dá e te incentivando o tempo todo a pedalar mais e mais, a tentar ultrapassar o limite em que ele pode te ajudar, isso fez com que eu imaginasse que fosse durar menos a bateria. É lógico que o percurso aqui acabou dando um pouquinho de sorte para esse nível, porque o final da bateria dele ainda pegou uma parte de descida que aumentou um pouco da autonomia. Mas tá dentro do jogo. É essa a regra, tem que fazer até acabar. E eu só parei quando acabou. Não estou exatamente no ponto quando acabou, porque a região ali é ruim. Então eu não queria ficar naquele ambiente escuro, que pode vir um carro e enquanto eu estou falando aqui, causar um acidente. Então não era esse o objetivo. Mas esse nível me surpreendeu. Dá um aspecto muito mais racing para o passeio. Para o gravel eu acho ótimo se você está com o objetivo de ser rápido. Mas isso a gente fala em outro vídeo. A questão de preferência de utilização desse level não é exatamente o que eu gosto de usar. Ele o tempo inteiro está te incentivando a ir mais rápido. E às vezes ele te dá susto. Mas é só uma observação que você pode controlar. Como tem os botões, você pode escolher. Se for gerenciar toda essa energia, é ótimo. Mas para vocês saibam, eu não desliguei ele em momento algum. O único momento que ele desligava era quando eu deixava de utilizar. Esse resultado do número 3 me surpreendeu porque ele está o tempo inteiro te auxiliando de uma maneira muito forte e deu um resultado confortável de 42 km de auxílio no modo máximo. É algo que me surpreendeu. Eu imaginei que fosse durar muito menos. Eu tento administrar sempre nos meus passeios, o que não fiz nesse, e eu não imaginava que o tempo inteiro usando ele no máximo ia dar toda essa quilometragem com essa altimetria inclusive. Agora vamos falar do nível 2, que é um nível intermediário. Uma das características do nível 2 é que ele não fica te projetando com tanta intensidade. E o momento de corte desse auxílio nos 25 km por hora, ele faz de uma maneira mais suave. Então você consegue ir mais suavemente alcançando a velocidade que você pretende, sem ficar o tempo inteiro querendo ultrapassar para poder cessar. Ele aparentemente é mais suave, o que me deu a entender que ele teria uma autonomia bem maior do que o 3. Mas não é bem isso. Se nós olharmos o mapa, possivelmente ele ajuda um pouquinho mais em rotações diferentes. Da forma da sua cadência estar diferente, ele vai te auxiliar com uma quantidade de força muito parecida com o nível 3. Só que fazendo essa transição quando está em alta velocidade de uma maneira diferente. No modo 2, eu consegui fazer um tempo total de movimento de 1 hora e 41 minutos. O que deu um ganho aí de aproximadamente 15 minutos, quase 15 minutos de diferença para o modo 3. E aumentamos a distância para 46 km e 360 metros. Então isso já é uma diferença de 4 km a mais que você consegue andar nesse modo e que você tem uma configuração diferente de pedalar, tá? Eu também mantive uma velocidade média de 27,3 e a minha frequência cardíaca ficou em 135 batimentos por minuto. Por que essa diferença? Porque eu não estava o tempo inteiro tentando ultrapassar, então o modo mais suave me deixou mais confortável em pedalar de uma maneira mais tranquila. Então eles têm características muito parecidas, mas ele não te exige ficar psicologicamente tentando ultrapassar a barreira da velocidade de 25 km por hora. Para vocês entenderem, esses dois modos eles tiveram uma diferença pequena de quilometragem e basicamente fizeram quase o mesmo percurso, que é o percurso inicial mais 2 voltas no meu circuito. Então 2 vezes eu fiz um modo de superar as subidas principais que tinham dentro desse circuito. Aí eu fui para um outro dia no modo econômico. Então vamos ao terceiro dia de testes, hoje no modo mais levinho, o que imaginamos que tenha uma autonomia maior, mas também que vai diminuir o ritmo. Mas bora lá tentar registrar e ver qual é a diferença. Torcer para a bateria não acabar do nosso brinquedinho
e para aquelas nuvens também não pegarem a gente. Mas bora lá. Bora registrar e fazer uma voltinha divertida pelo mesmo local de sempre. Nesse modo econômico, eu sabia que eu ia ter que fazer muito mais força do que eu faria nos outros. Mas ao mesmo tempo, eu entendi que não era exatamente isso que eu deveria fazer. Eu deveria deixar ele numa relação de marchas mais leve, tanto que eu não utilizei as mesmas marchas, não estou disponibilizando aqui as informações de relação que eu estava usando, porque a relação dela original é um conjunto de estrada com 50-34, que é a relação compacta, com atrás 34-11. São 11 velocidades, a maior cassete de 34 e o menor de 11. Mas eu não fiquei mantendo o mesmo padrão, porque a característica e a força do motor que estava me disponibilizando, eles são diferentes na hora de pedalar. E numa subida inclinada, se eu não tenho tanta força, obviamente eu ia deixar a relação mais leve, com uma cadência maior, para ficar mais fácil de subir. E eu imaginava que nesse modo 1 eu ia precisar deixar ainda muito mais leve do que eu deixei. Mas mesmo assim, eu fui de maneira suave para conseguir completar todo esse desafio e fazendo um passeio. Porque a hora que você coloca no modo 1, você deixa de ficar com aquele ar meio de competição, querendo ir mais rápido para fazer um passeio com a bicicleta. Mas vocês vão notar que, mesmo fazendo esse modo passeio, tem algumas diferenças, porque eu tenho menos auxílio e isso exigiu mais do meu corpo. Como, por exemplo, o primeiro item que eu vou falar. A minha frequência cardíaca média nesse modo ficou em 150, apesar de eu andar em uma velocidade inferior. Então eu andava com uma velocidade média de 23,8, que por óbvio nas subidas a diferença era ainda maior, porque eu subia muito mais lento. E mesmo assim, ele durou muito mais a bateria. Vocês vão ver um resultado aí que eu já vou falar para vocês da quantidade de quilômetros, é praticamente o dobro. Então, nós tivemos um tempo de movimento com esse modo de 3 horas e 21. Eu fico muito mais tempo em cima da bicicleta, pedalando durante muito mais tempo com a mesma duração de bateria. E a bateria é a mesma. Então foram dias diferentes, mas com a bateria cheia que eu utilizei até ela acabar, até ela esgotar. Surpreendentemente, a gente conseguiu chegar com um auxílio que eu deixava ela me ajudar bastante, mas a gente conseguiu chegar a 79,800 metros de quilometragem de autonomia nessas características. Vale lembrar que nós estamos num percurso de gravel em que nós temos um rolar muito menos suave, é algo que tem uma resistência maior, com um pneu que não é original da Domane. Então, se você for comparar com os números formados pelo fabricante, não vai ser igual ao teste, porque nós estamos com um pneu muito mais largo, no gravel, no meio da terra, andando em circuito técnico, pegando subida muito inclinada. Então, todas essas características só foram para te mostrar que ele tem uma autonomia razoável e considerável para a quantidade de bateria que é disponibilizada. Então, levando em consideração a distância de 79 km, vamos arredondar para 80 km, nós tivemos uma surpresa muito grande com o quê? Com a altimetria, com a quantidade de elevação acumulada que nós tivemos. Foi 1.550 metros de altimetria. Se somar os 80 km mais 1.500 de altimetria, é um número muito considerável de auxílio para uma bateria tão enxuta numa bicicleta dessa num ambiente tão hostil para ela. Então, me surpreendeu demais o resultado. Eu acho que se você colocá-la em condições razoáveis numa estrada, esses números vão ser muito maiores. E é lógico, se você ficar sempre acima da velocidade que ela te auxilia, é uma autonomia infinita, mas a ideia não é essa. Mas ele foi muito surpreso porque, em relação aos outros modos, ela foi praticamente o dobro em tudo. Bem, vimos que os resultados são algo inesperados em alguns modos de pensar e observar, mas que em todos eles você pode ter uma base para aquilo que você pretende fazer com a sua volta. Se é uma volta mais dinâmica, você tem uma bicicleta rápida que você pode fazer essa volta dinâmica. Se é algo confortável, só para acompanhar um grupo de amigos que é um pouco mais forte, uma maneira de incentivar até mais frequência. Enfim, a bicicleta elétrica abre um leque de possibilidade para você poder treinar e continuar pedalando muito bem. E vou dizer, se você olhar pelos frequencímetros aí, há sempre a utilização bem adequada do equipamento para manter o seu físico evoluindo. Então, por isso, decida da melhor forma que é para você utilizar a bicicleta elétrica, e acho que talvez aqui a gente consiga ter uma reflexão para pensar mais sobre os benefícios que ela pode trazer para o nosso dia a dia. Levando em consideração esses resultados, nós conseguimos ter uma ideia do quanto você pode utilizar esse brinquedinho na hora de fazer o seu passeio. Era esse o objetivo desse vídeo, era mostrar a capacidade dentro das características do percurso que eu estou disponibilizando para vocês.
Se for um ambiente que você precisa subir menos, com certeza a bateria vai durar muito mais. Inclusive, se você conseguir manter uma velocidade média acima dos 25, aí é infinito. Você vai durar exatamente a sua necessidade pequena de velocidade abaixo, de acelero e desacelero com o modo ligado. Outra característica é você pode escolher, como eu estou mostrando para vocês nos botões, o modo exato que você quer utilizar ele. Então isso faz você, depois de ter reconhecimento de como é o consumo, administrar melhor na hora do seu passeio para ter uma autonomia cada vez melhor e maior para você. Basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês referente a essa bicicleta que tem me trazido muitas alegrias. E é uma das opções que eu escolhi com a Ciclo Bahia quando eles me ofereceram uma possibilidade, justamente para poder testar, conhecer melhor essas máquinas, entender melhor o funcionamento e aos poucos compartilhar essas informações com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que de alguma forma tenha dado um norte para vocês a respeito da autonomia. Me perdoe pelas piadas, mas faz parte da brincadeira. Deixa aquele like, se inscreve no canal e em breve falaremos um pouco de GPS e de outras características dessa integração eletrônica que eu estou debruçado nos últimos tempos. Mais uma vez, muito obrigado a Ciclo Bahia por disponibilizar esse equipamento para a gente poder fazer os testes e vejo vocês no próximo. Fechou? Fui!